Luiz, tudo começou com essa pesquisa, quem é Salles Barbosa? No qual eu nasci na Rua de Aurora, né? Eu ia comprar o pão na Padaria da Fé e sempre pequena me perguntava quem é Salles Barbosa? E essa pergunta adormeceu com a criança que viveu ali, que caminhou ali quando era pequena, né? E logo mais foi despertada durante a graduação na UFES, com uma pesquisa sobre autores do romantismo. Então, assim, foram citados outros nomes, como Castro Alves, como Junqueira Freire, Álvares de Azevedo. E Salles Barbosa nem sequer tinha sido tocado. Então, com o livro de Oscar Damião em casa, né, mexendo, será que Feira de Santana não teve o seu romântico? Algo me despertou assim. E eu fui procurando na letra J de jornalista, encontrei o nome Salles Barbosa, Francisco na letra F. Não foi na letra J, foi na letra F. Na letra J de jornalista, mas tinha o F, Francisco de Salles Barbosa, nascido em 1862, em Feira de Santana, no qual ele era o poeta romântico, não colocado ainda como romântico, isso só foi após a minha pesquisa com os poemas dele, mas já aparecia o jornalista, o publicista, que publicou em jornais como o Eco Feirense, publicou um Progresso, A Convicção, A Parasita, tudo isso mais tarde. Sempre poemas? Não, com publicação de crônicas também de escritos, né? Ele também, além de ser poeta, também tem poemas em jornais, como A Convicção, como o Progresso, mas também ele tinha os escritos, trazendo o cotidiano feirense, que é tão comum aos românticos da terceira geração. Sim, Salles Barbosa, também tal qual o romântico da terceira geração, porque é muito característico deles, os poemas sociais, do qual tem a Parturiente, que ele conta a história de uma escrava que deu luz nos braços do patrão dela, do senhor de escravos. E tem o poema Crime Singular, no qual conta um crime que um pai escravo mata a filha para poder não ser abusada pelo padre, que ele era dono da escrava, dono da sua filha, no caso, da filha dele. Então tem poemas que retratam o cotidiano escravocrata. Isso é bem importante, né? Desde sempre, essa questão da poesia ligada com a cultura, ligada com a história, a sociedade, né? É a memória da cidade, repetindo a memória também. Refletindo aquele contexto, né? E quando você caminha pela rua Salles Barbosa, você percebe que é a rua do meio ali, onde tudo começou, onde começaram os primeiros comércios em Feira de Santana, onde você encontra até casas de couro bem próximas aos antigos currais, que contam a história já de Agostinho Franz da Mota. Então você vê bem localizado, bem dispostos ali, as casas de couro, as casas de veterinário, ali naquelas imediações da Praça Franz da Mota. É como se percebem ali. E a Rua do Meio era a Rua da Boemia, é onde eles se encontravam para divulgar poemas um do outro, fazer a leitura em voz alta de jornais. O próprio Folha do Norte, ele também tinha localização ali na esquina da Benjamin Constant. Então, tudo isso era um cotidiano vivido por nós, cearenses, também, naquele tempo. Então, você revive essa história do século XIX, essa história romântica que Feira de Santana, até pouco tempo, tinha apagado. E Salles Barbosa trouxe à tona essa discussão, trouxe à tona o romantismo da cidade, entre ruas, né? Porque já dialoga com outros românticos, que é o Filinto Bastos, Libânio de Moraes, Cristóvão Barreto, mais adiante no Pilão. Então, são histórias que elas estão ligadas pelo viés do romantismo. Das pessoas com as ruas? Sim, porque são os nomes de ruas e eles têm uma função. Mas aí você já personifica as próprias ruas com esses nomes? Isso, porque é a nossa geografia amorosa. Disso, né? Ele só entra naquela, depois da segunda, a terceira entra à direita ou à esquerda, mas não se cita os nomes. Os aplicativos têm retornado esse nome das
das ruas, né? Isso. As pessoas começam a saber o nome das ruas a partir dos aplicativos. É interessante isso. E a Rua de Feira de Santana, ela conta essa história, essa geografia amorosa. Então, nós temos o romantismo feirense e a história, a disposição das ruas tratam de uma junção de um grupo romântico. Porque não se pode contar a história de um romântico. Existir um grupo romântico que eles tinham uma causa, eles tinham o objetivo de libertar os escravos, eles tinham o objetivo por um problema, são problemas sociais que a terceira geração trazia à tona por meio de seus escritos, por meio de sua poesia. Então, eles traziam isso e o tempo vivido por Feira de Santana no século XIX. Quando eu cito a geografia amorosa, eu quero dizer o quê? Que essas ruas, os nomes de ruas, como Libânio de Moraes, que era ladeada com a Salles Barbosa, Cristóvão Barreto no Pilão e Filinto Bastos, Padre Elvídio também com a praça, eles eram um grupo que eles se encontravam para discutir os problemas sociais que Feira vivia, e eram problemas bem nítidos nos problemas sociais de Salles Barbosa, Filinto Bastos, nas ações de Padre Elvídio, que ele distribuía as cartas de alforria durante o Bando Anunciador. E sim, eles participavam do Bando Anunciador em Feira de Santana. Eu não sei se você lembra daquela novela assim, A Moça, que eles andavam mascarados, e Popino traz isso no livro, e que eles eram mascarados de capa e eles saíam montados a cavalo e libertavam os escravos da própria fazenda do pai, às vezes a própria fazenda do pai. No caso, eles tinham os embates com os próprios senhores de escravos, com os coronéis, né? Com os próprios pais, porque os escravos estavam ali no fundo de sua casa, por vezes. Salles Barbosa tem um poema chamado Pelos Cativos, no qual ele convida a sua mãe que saia do seu conforto e vá ver seu filho que está no fundo da senzala, na podridão da vala. Então, ele dá uma sacudida, ele tira essa mulher do conforto, ele tira essa mulher, ele diz assim, convida para seu filho lá na senzala, vá ver o seu filho lá na podridão da vala, na podridão da vala. Ele convida as mães que vão lá no fundo da vala, que vão ver os seus filhos, que os reconheça, né? No caso aí, que ele chama pelos cativos, no poema Pelos Cativos, que acorde essas pessoas que está ali um irmão. Essa questão da irmandade é muito forte quando ele retrata os escravos. E você percebe isso quando você traz jornais no qual os colegas da faculdade falam isso, trazem também esses momentos. Em 1888. Ele é jornalista, ele é professor? Ele é estudante de Direito no curso da Faculdade de Direito em Recife. Ele participava do Clube do Cupim e do Clube Abolicionista em Feira de Santana. Ele foi membro do Clube Abolicionista em Feira de Santana, retratado por o Frei Galvão. Frei Galvão. E também ele foi membro do Clube do Cupim. O Clube do Cupim também era uma associação que libertava os escravos. Eles faziam aquelas panelas para esconder os escravos e escondiam os escravos e juntavam, eles se juntavam para angariar fundos para comprar as cartas de alforria também. Tinha muito isso, era muito presente. Isso de quando é? Ele tem uma vida breve, de 1862 a 1888. Ele morreu aos 26 anos. E são 45 poemas publicados no livro Cabatinas, entre alguns também, alguns livros e jornais. Livros, eu digo assim, de antologias já publicadas, de alguns autores publicavam alguns poemas dele. Tem a antologia de Fernando Pinto. Tem algumas antologias que já são, Salles Barbosa foi citado, no qual o Feira de Santana também se encontra. Então, com todo o grupo, ele tem essa finalidade de trazer à tona seu tempo os conflitos, e geralmente é muito comum trazer esse conflito. Mas na questão do romantismo, que eu ainda acho muito presente em muitas, até na música, no próprio Arrocha mesmo, ele conta o sofrimento do qual Salles tem poemas amorosos
que ele retrata a amorosidade, que ele retrata essa dor pela perda, essa mulher que era amada pelos pedaços, né? Porque o romântico tinha muito isso, ele não amava a mulher ao todo, ele trazia os pedaços, os pés, as mãos. Então você percebe isso em alguns poemas como Adormecida, de Castro Alves. Salles Barbosa tem um poema chamado Raridade, no qual ele imagina, porque as mãos das meninas na época eram enluvadas, são as luvas, ele imaginava por trás de franzinas, boninas, que quando ao toque ele imaginava as mãos ali tão delicadas, que eram rubis, ele trazia gemas, né, as pedras preciosas, comparava a pedra preciosa, os pés que ele imaginava no chão, soltos, livres, os pés geralmente calçados por botinas, porque você encontra nas suas propagandas de Feira de Santana, são comercial, os sapatos, né? Então, naquela época, nos jornais do tempo de Feira de Santana, trazia botinas para senhoras, senhores e crianças. Todo mundo usava botina, era um sapato da época. As botinas bem refletido e trazido em Pata da Gazela, de José de Alencar. A própria criação da cidade, o início de tudo. O meio, ele é essencialmente histórico. Ele já abre com o mercado, que é uma referência comercial de Feira de Santana, né? Que ele traduz essas feiras, de certa forma, até determinado momento. Hoje ele é o mercado de arte popular, ele traz também a arte, mas traz também o alimento. Alguns blocos já trazem o alimento, como a maniçoba, do nosso cotidiano, do nosso turismo mesmo. Aqui se fala bastante na maniçoba feirense. Já traz também a igreja do estilo neobarroco, no qual a igreja dos remédios, que os românticos se reuniam ali para discutir problemas sociais, para libertar escravos, porque ali também funcionou como tribunal do júri. Dom Pedro também visitou aquela igreja, Nossa Senhora dos Remédios, e tão escondidinha ali, porque era uma grande praça, na verdade. A Rua do Meio era uma grande praça e eles se reuniam ali. E já chegando ali, próximo aos currais, que Feira de Santana tinha os currais ali pelo centro. Os abrigos também funcionavam como locais de encontro. Então, esses locais, eles são preservados naturalmente, como eu já citei, os currais ali presentes, como eu citei, o abrigo onde as pessoas, o predileto, devidamente tombado. Hoje, a Escola Maria Quitéria, que é uma referência. Então, assim, ela dá acesso, à Rua do Meio, ela dá acesso a importantes equipamentos, a importantes patrimônios, bens nossos de Feira de Santana. Então, assim, já tombados pelo IPAC e tão pouco discutidos, tão pouco vistos e entendidos como locais. E sim, esses poetas, eles circularam por esses ambientes, pelos locais que estão ali dispostos, né? Pela própria geografia da cidade mesmo, tudo funcionava entre a rua direita, que é a rua que nós falamos do conselheiro, né, tão dito na época, tão ouvido na época, o ouvidor, como a Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro. O nosso conselheiro é bem ouvido aqui em Feira de Santana, e ele que foi importante na divisão das terras de Feira de Santana, o conselheiro Franco. O intendente Abdon ficou porque ele tinha patente. Ele tinha lutado na Guerra do Paraguai, ele tinha a patente dele, então como estava previsto, porque ele seria uma autoridade real, né, ligada ao imperador, ele teve essa importância e ficou. Sendo que o Bernardino Bahia assumiria depois de 4 anos depois, né? E tanta confusão ele... mesmo de cabeça. E tanta confusão, e o Bernardino Bahia, e o intendente Ábido só abriu, parece que a Rua Senhor dos Passos até Araujupinho. Só fez, não tem outra obra que foi colocada na época de pesquisa dele. E que depois de 4 anos, Bernardino Bahia entrou, tem várias obras, ele mudou o cenário feirense e mereceu a estátua dele ali da Bernardino Bahia, onde nós chamamos de Praça do Lambi Lambi, né? A nossa conhecida Lambi Lambi. A nossa foto 3x4, né? Tem um coreto tombado em 1915. Esse coreto também fez parte da política, eram tocadas fanfarras, era a bandinha,
eram locais de festejo. Isso precisa ser resgatado e precisa ser visto. Esse circular pelos locais tombados, pelos patrimônios, isso mantém vivo a memória e a história da cidade. É ela que mantém vivo. É onde nossas crianças precisam circular, é onde as escolas precisam estar atuando. E o Museu a Céu Aberto Salles Barbosa vem trazer essa discussão. Então, o Museu a Céu Aberto é um caminhar de Salles Barbosa com seus versos, colocado por quadras nas paredes da rua. É o céu aberto onde circula o comércio vivo, é onde pulsa realmente pela Rua do Meio o encontro ferense, é o encontro de ruas, é o encontro romântico, é onde se traduz o romantismo que nós vivemos ainda hoje. Então você percebe esses encontros nos cafés, como no Flor do Maracujá, que o pessoal se reúne ali, os comerciantes para tomar seu cafezinho, nos comércios mais antigos, como Dona Liale, com a Casa das Rendas, como foi até pouco tempo que fechou agora a Padaria da Fé, não é isso? E outras mais comércios antigos. E tem o concurso, né? Vamos falar do concurso do Homem Mais Feio de Feira de Santana. Vamos falar do concurso do Homem Mais Feio de Feira de Santana. Esse concurso do Homem Mais Feio de Feira de Santana. Então, ele trouxe isso do romantismo feirense, ou do romantismo francês, porque era muito comum que os românticos tivessem muitas leituras de outros idiomas, de outros países. E ele trouxe da França esse ritual grotesco, porque no que você percebe em Victor Hugo, a deformação com Corcunda de Notre Dame, com os exageros de Cyrano de Bergerac, aquele nariz imenso do filme, quem conheceu o filme Cyrano de Bergerac. Então tudo era muito traduzido de forma exagerada, era o exagero, o grotesco é o exagero, é a deformação, porque o que importava era a sublimação, era a poesia deles, era o romantismo deles. Então, em vários tempos, em vários momentos, existiu sim o grotesco, mas o grotesco romântico teve o seu lugar. E aqui Feira de Santana deixou bem claro isso com o concurso do Homem Mais Feio, no qual participava a elite e saía publicado no Correio do Estado os nomes de quem participava, eram os comerciantes. Em primeiro lugar ficou Urbino da Costa, que era um farmacêutico. Urbino da Costa era um farmacêutico. Ficou outro que eu não me lembro muito bem. Isso é que Salles Barbosa ficou em terceiro. E Cristóvão Barreto, que era amigo dele também, escreveu o prefácio dele, pós-fácil, não escreveu o pós-fácil de Salles Barbosa. Ele escreveu o pós-fácil e ele caracteriza Salles Barbosa. Ele dizia que o nariz de Salles Barbosa chegava sempre primeiro. Era o exagero tão comum deles, né? E ele era descarnado, pouca carne, era magríssimo. Então, era assim, as orelhas grandes. E tem uma foto de Salles Barbosa que ele parece se enfeiar. Tudo tem que passar por todas as etapas, sem pular nenhuma. Porque todas foram importantes. Uma cultura, ela não é importante quando ela apaga a outra. Se ela não vê importância na outra, ela está errada. Ela tem que aparecer. Todas têm que aparecer. E a Rua do Meio, ela está trazendo isso. Ela é essencialmente histórica.